Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Esse é o podcast Entendes o que estás lendo? Um programa fantástico de aprendizado bíblico, de muita teologia, muito ensino das Escrituras Sagradas. Nós estamos no livro de Números, no Antigo Testamento. Nós já vimos Gênesis, Êxodo, Levítico. Agora estamos no quarto livro do Antigo Testamento, o livro de Números atribuído a Moisés. Aqui você vê um estudo sequencial da Bíblia, capítulo por capítulo, cada detalhe explicado para você poder entender, compreender toda a complexidade, às vezes, do texto bíblico, né? Alguns são bem simples, outros são mais complicados. A gente precisa consultar comentaristas, orar, buscar a inspiração do Espírito de Deus para poder entender o que acontecia ali há tanto tempo atrás e como isso pode ser aplicado hoje de uma forma correta, sem cometer enganos com a interpretação do texto bíblico. E para isso precisa de uma exegese clara, objetiva, e aqui a gente usa um estilo histórico-gramatical chamado pela teologia, onde a gente segue a fidelidade do texto, interpreta o texto, o contexto, tudo o que o conjunto da história bíblica, todas as doutrinas, para a gente não se perder. Vamos lá, então. A gente viu no último episódio que o povo se rebelou, né, ali contra os espias que vieram trazer a mensagem de uma terra que Deus já havia prometido, que manava leite e mel. 2 deles trouxeram um bom retorno, mas 10 deles acabaram desanimando o povo se rebelou, queria levantar um outro líder, queria voltar para o Egito. E aqui você vai ver no episódio de hoje, no capítulo 14, a parte 3, né? Episódio de número 531, na 7ª temporada, você vai ver um pouquinho como Deus reage a essa rebelião do povo e como Moisés também se comporta. Então presta atenção nos detalhes, leia o capítulo, faz uma anotaçãozinha aí importante e vamos lá pra gente entender o texto bíblico. Esse vai até o episódio 4, tá? Então tem aí o Números capítulo 14, episódio 1, episódio 2, episódio 3, episódio 4. Então veja que já era a hora do povo ficar em silêncio. Estava falando demais. Eles conversaram e agiram de forma bastante tola. Essa era a realidade. O Senhor, ele faz certas perguntas e as segue com certas proposições. Dificilmente podemos chamá-las de determinações, mas sim de sugestões de ação, que podem ser posteriormente modificadas se considerações modificadoras puderem ser introduzidas no contexto histórico aqui. Deus dá a entender que é inútil esperar mais. Não é uma questão de saber se ele é longânimo, mas se a longanimidade responderá a algum bom fim, a algum bom propósito. Eles estiveram envolvidos, por assim dizer, numa experiência solene com os israelitas libertados. E a experiência estava agora concluída. Sim, nenhum conhecimento adicional poderia ser obtido e nenhuma mudança na direção da confiança e da obediência poderia ser esperada devido a uma espera mais longa. Entenda. Esperar, portanto, era apenas perder tempo e simular uma longanimidade de Deus. Deve ficar claro para todo aquele que considerar cuidadosamente que os israelitas mostraram, por sua conduta, a grande distância que a calamidade da queda da natureza humana colocou entre os homens e Deus. Deus conhece a distância, somos nós que negamos ou brincamos com isso. Esta experiência aqui, com uma geração, não foi para informação do próprio Deus, mas para instruir e impressionar todas as gerações. Israel inconscientemente
estava ajudando a estabelecer na história os alicerces da grande doutrina da regeneração. A menos que alguém nasça de novo, João capítulo 3, versículo 3, a menos que alguém nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Aqui está uma geração que não nasceu de novo, mas seguiu o curso normal de sua natureza pecaminosa. Nada é feito para alterá-los, mas uma mudança completa é feita nas suas circunstâncias. Libertados da escravidão dos opressores, são colocados sob a autoridade da lei de Deus, santa, justa e boa. Essa lei os segue em todas as horas da vida, e o resultado de tudo prova que um homem não pode, com a força e disposição que a natureza lhe dá, herdar o reino de Deus. Esta geração não estava preparada nem para a Canaã terrena, quanto mais para a celestial. Aquela terra não era lugar para as mentes carnais satisfazerem as suas próprias inclinações. As pessoas não estavam preparadas, e a incapacidade agora é perfeitamente clara. Ao erguerem as pedras contra Caleb e Josué, a certeza está completa. Portanto, nós vemos que a linguagem de Deus está em perfeita consistência com toda a Escritura, que enfatiza o fato de sua longanimidade. Ainda continua sendo um dever do homem, pois é uma disposição indubitável e graciosa de Deus perdoar até 70 vezes 7. Lembre-se ainda de que Deus estava lidando com esses israelitas como um todo. Qual era a sua relação com cada um, com cada homem? E não singularmente, e não simplesmente como israelita aqui, como ele estava lidando com eles como um todo, mas qual era a sua relação com cada um como homem, e não simplesmente como israelita? Dificilmente deve ser considerada aqui. A grande lição que nós tiramos aqui dos questionamentos de Jeová nesse versículo pode ser declarada nas palavras de Jesus: o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Em Números 14, 12, Deus faz 3 proposições, entenda. Primeiro, quanto ao destino do povo, o destino daquela nação incrédula. Ele diz: olha, vou feri-los com uma pestilência. Se Israel perecer, não será nas mãos de alguma outra nação que possa assim glorificar-se e exaltar-se. A ocasião aqui é aquela em que, se um golpe for desferido, ele deverá ser manifestamente sobrenatural, assim como no dilúvio ou na destruição de Sodoma. A destruição também será repentina. O povo não será deixado vagando, desanimado e morrendo no deserto. A doença que vem do pecado e produz a morte terá sua energia concentrada em um golpe rápido e tremendo. Segundo, quanto ao aspecto em que essa visitação deve ser considerada, eu vou deserdá-los. Deus considerava Israel o herdeiro legítimo e responsável de Canaã. Foi considerada a terra de Abraão por uma aliança solene, mesmo quando ele era um estranho na terra. O aspecto de Canaã como herança, ele foi ainda confirmado em Isaac como filho da promessa, em Jacó como que adquire o direito de primogenitura, mas apesar de tudo isso, Israel recusou-se obstinadamente a preparar-se para a grande herança que Deus tinha reservado. Essa palavra deserdar, se considerada corretamente, ela dá um tom de tristeza inexprimível esse versículo. Lembre-se de que o tom, assim como as palavras, a maneira e o assunto devem ser considerados ao ouvir qualquer sentença judicial de Deus. Quanto ao futuro de Moisés, Deus diz: olha, eu farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que eles. E aqui fica a sugestão de outra experiência. Abraão era um cristão eminente. Contra todas as suas deficiências e enfermidades em outros aspectos,
e elas são muito claras, a sua fé se destaca em relevo. Quase colossal. E pode-se dizer todas essas manifestações. E agora Deus parece sugerir que possivelmente a semente de Moisés pode ser de um tipo melhor ainda. Olha só. E assim nós temos nas proposições desse versículo que podemos chamar de sugestões alternativas. Eles mostram que coisas poderiam concebivelmente, não injustamente, ter acontecido neste ponto crítico. Do versículo 13 ao 19 desse capítulo 14, nós vemos a visão de Moisés sobre a posição de Deus. Deus apresentou algumas das considerações que precisavam ser apresentadas e Moisés agora apresenta outras. E todos, tomados em conjunto, produzem a decisão realmente alcançada. O que Deus havia dito não cabia Moisés dizer. E então o que Moisés disse não cabia Deus dizer. No entanto, tudo precisava ser dito. Observe o personagem em que Moisés aparece principalmente. Suas primeiras palavras indicam uma preocupação pela reputação de Jeová entre as nações, e seria errado supor que isso não fosse motivo de preocupação real, mas é evidente que o pensamento principal em sua mente era como garantir misericórdia para o Israel rebelde. Ele é o intercessor. Todas as considerações que ele possa apresentar apropriadamente são apresentadas com a engenhosidade de quem sente a calamidade dos outros como se fosse sua própria. Empatia. Ele é consistente aqui com aparições anteriores em ocasiões semelhantes. Observe as considerações que Moisés exorta. Preste atenção, meu querido e minha querida. Ele não faz nenhuma tentativa de atenuar a maldade do povo. Ele não pode dizer nada como desculpa, ele não implora como Abraão a respeito de Sodoma, sobre a chance de um remanescente justo ser encontrado na multidão. Ele não defende claramente outra provação. Como jardineiros na vinha, em Lucas capítulo 13, versículo 8 e 9. O pecado era recente, patente, monstruoso, chegando como clímax de tantas coisas que aconteceram antes. Ele não tenta fazer com que o pecado do povo pareça menor que o pecado dos espiões, mas deixa tudo em sua enormidade. Portanto, nós podemos dizer que é melhor não nos desculparmos quando muitas vezes desculpamos, mas aumentamos o pecado existente. O nosso perigo é subestimar o nosso pecado, pensar nas nossas tristezas e provações em vez da nossa desobediência e ingratidão. Deus sabe o que pode ser dito a nosso favor. Em todos os momentos, em todas as nossas transgressões, Ele se lembra de que somos pó. Procuremos antes ter a devida noção de quanto precisa ser feito em nós para nos tornar à medida que Deus deseja que nos tornemos. Ele faz da reputação de Deus entre as nações vizinhas um assunto de grande preocupação. No governo de Deus no mundo, a consideração de sua verdadeira glória deve sempre ser mantida em vista. E isso, é claro, não depende do que qualquer homem possa pensar. No entanto, o que os homens podem pensar e dizer não deve ser de forma alguma negligenciado. O que Moisés sugere agora é que não havia necessidade de eliminar o povo imediatamente. Havia boas razões para fazer o contrário, a fim de tapar a boca do Egito, das nações de Canaã. Moisés intercede pedindo um ato de misericórdia que seria consistente com o caráter de Deus. Deus havia dito ao fazer as 2 tábuas de pedra para substituir as 2 anteriores, em Êxodo capítulo 34, que embora ele não pudesse tratar a iniquidade como algo insignificante, devesse sempre estampar nela sinais da maneira séria como a considerava, ainda assim Ele era um Deus misericordioso, gracioso e disposto a perdoar. Moisés agora lembra humildemente a Deus essas palavras e pede uma aplicação delas à presente transgressão do povo. Ele não parece ter querido dizer muito com a palavra perdão.
era simplesmente para que Deus pudesse afastar a pestilência. Na verdade, Moisés não tinha o poder de pedir mais nada. Não. Um perdão total, uma reconciliação total com Deus exigem como pré-requisito um arrependimento total. E até agora Israel não tinha feito nenhum sinal. Talvez as pessoas estivessem mudas, estupefatas de terror. Outras pessoas podem pedir perdão por nós em certo sentido, mas o perdão que será completo, ele só pode vir do clamor de almas despertas, iluminadas e verdadeiramente arrependidas. Deus deu tudo o que Moisés pediu e tudo que, à luz das suas palavras anteriores, versículos 11 e 12, ele poderia dar. Mas o que aconteceu? Nominalmente, a gente já vai concluir aqui, nominalmente, poderia ser chamado perdão, mas na realidade não passou de um adiamento. A longanimidade de Deus não colocou Israel onde estava antes. Foi uma bênção na medida em que é uma bênção para um homem condenado à morte quando lhe é dito que sua sentença foi mudada para a prisão perpétua. Para ele, tremendo sob a sombra da morte, pode parecer uma misericórdia inestimável. O mundo sempre terá algo a dizer contra Deus, para onde quer que os caminhos de sua providência ou de sua graça possam tender. E por isso é bom que aceitemos a garantia que ele deu a Moisés. Toda a terra, no sentido mais amplo do que Moisés entendeu, será cheia da glória de Deus, pois não apenas o reino e o poder são dele, mas também enfaticamente toda a glória. Eu te encontro no próximo episódio. A gente vai concluir o capítulo 14, episódio de número 4, tá bom? Se Deus quiser, se Deus nos permitir, estaremos lá. Deus abençoe. Tchau, tchau.